Olá pessoal, vamos resolver mais um exercício aqui de cone, e esse é um exercício muito legal para a gente poder praticar aí algumas fórmulas que a gente tem. Olha só que interessante, a gente tem três cones diferentes aqui, a gente tem o cone equilátero, o cone reto e o semicone. Vamos resolver aqui os exercícios para ver como é que a gente pode aplicar essas formas da maneira correta aqui em cada exercício. No exercício A, então a gente tem o cálculo de um cone equilátero. Então, antes de a gente começar, a gente precisa entender o seguinte: um cone equilátero sempre vai formar um triângulo retângulo aqui. E aí, o que ele me pede no exercício? Ele me pede para calcular a área lateral, a área total e o volume de cada um dos sólidos. E aí ele me dá as medidas aqui no exercício. Tá, então eu vou usar primeiramente, sempre começar com essa primeira fórmula aqui da geratriz, né? Então, como é que vai funcionar aqui? Como isso aqui forma sempre um triângulo retângulo, né? Vou desenhar aqui, ó, porque vocês vão entender aqui, ó. A gente sempre usa aí no triângulo retângulo aqui o teorema de Pitágoras, que é justamente esse teorema aqui. O que a gente vai fazer então? Eu só tenho R, né? Ele só me deu R, não me deu H nem o G. Como é que eu faço então para descobrir o G e o H? O G, quando o triângulo é retângulo, a gente tem a seguinte situação. Triângulo, na verdade, não. Cone é equilátero. A gente tem o seguinte. A gente tem aqui G. Deixa eu colocar um pouquinho mais para cima. Ó. G é igual a 2R. Então, se R é igual a 11, G vai ser igual a 22. Certo? E aí, 22 centímetros, a gente consegue calcular, então, usando essa fórmula aqui, a altura. A gente vai ter a altura. Então, vamos pegar aqui, ó, G ao quadrado. Deixa eu já substituir na fórmula, ó, 22 ao quadrado, igual a R ao quadrado, que é 11 ao quadrado, mais H ao quadrado. O que a gente vai ter aqui, então? O 11 vai vir para cá negativo, então vai ficar uma situação que vai ficar o seguinte, ó. H é igual a raiz de 22 ao quadrado, mais 11 ao quadrado. Então, o meu H vai ficar, quando finalizar aqui, vai ficar 11 raiz de 3 centímetros. Essa é a resposta do meu H. Tendo o H, eu consigo trabalhar outros dados, outras informações que ele vai me pedir depois. Olha só, então ele vai pedir aqui a área, a área lateral. A área lateral eu vou substituir, então só substituir um exercício aqui de substituir valores, né? Vai ser πr, que é 11 vezes G, que é 22. Aí, como é que vai ficar então a minha conta? Então, π vezes 11 vezes 22 vai me dar 242 π centímetros ao quadrado. Para a área total, é só substituir os valores que a gente tem aqui. Π, R, G mais R. Então, vai ser π vezes R vezes G. Vamos fazer de novo aqui no mesmo esquema. Ó. 11, 22 mais 11. A gente, então, vai ter que a área total vai dar 363 π centímetros ao quadrado. E o volume? O volume, então, a gente já pode substituir aqui. Deixa eu separar aqui, separar aqui, separar aqui. O volume vai ficar 1/3 de π, R ao quadrado, que é 11 ao quadrado, vezes 11 raiz de 3. Vai ficar assim, então. O V, na hora que eu resolver aqui, 11 ao quadrado, vezes 11, que aí, no caso, até dá 11 elevado a 3, se eu juntar tudo aqui, vezes raiz de 3 sobre 3. O que vai me dar isso aqui? Vai me dar, como resultado, 1.331 raiz de 3 sobre 3 centímetros cúbicos. Então, primeiro exercício aí está resolvido, temos aí os 3 dados do exercício pedido. O próximo é o cone reto. Então, o cone reto, ele me dá aqui a altura, ele me dá ele aqui não é raio, ó, aqui é diâmetro, ó, a medida de um extremo ao outro é diâmetro. Então, o raio é a metade de um diâmetro. Então, se o diâmetro é 20, o meu raio vai ser 10. Tomar um pouquinho de cuidado aqui.
Tá? Então, eu vou até escrever aqui, R é igual a 10. Para a gente resolver, então, essa situação, a gente vai fazer assim. Então, a gente vai pegar G ao quadrado igual a R ao quadrado mais H ao quadrado. O G é o que eu não tenho aqui, né? Porque eu não tenho um cone equilátero. Eu preciso descobrir a minha geratriz desse cone. Então, eu já tenho os outros dados. O que eu vou fazer? Eu vou substituir aqui na fórmula. G ao quadrado é igual a 10 ao quadrado mais 35 ao quadrado. Certo? Aí eu fazendo toda essa conta aqui, como é que vai ficar aqui? Vai ficar que o meu G, ele vai dar 5 raiz de 53. Certo? 5 raiz de 53 centímetros. Beleza. Temos o G, agora a gente pode conseguir outras informações. Eu preciso o quê? Saber a área lateral, vai ser a mesma fórmula que a gente usou no outro exercício. Vai ser π vezes R. Então, quem que é o meu R? R é 10. E G? G é quem? Acabei de descobrir. 5 vezes raiz de 53. Então, a minha área lateral vai ser igual a 50 raiz de 53 π centímetros ao quadrado. Tá certo? O que mais que a gente tem aqui? A área total. Vamos separar aqui, ó. Área total. A área total vai ser π vezes R G mais R. Então, a área total é igual a π. O meu raio é 10, né? O meu G é 5 raiz de 53 mais o raio de novo, que é 10. Bom, aí, gente, só para entender um pouquinho, a gente aplica a distributiva, né? Vai ficar assim, ó. 10 vezes 5 dá 50 raiz de 53, mais 10 vezes 10 dá 100. Então, a gente vai ter uma área total aí, com um número aí um pouquinho grande, né? Vai ficar, então, uma área de 50 raiz de 53 mais 100, né? Aí a gente não pode esquecer do π, né, pessoal? Então a gente tem um π aqui que a gente não pode deixar. Um jeito mais fácil de a gente poder escrever isso, eu acredito, que seria assim, ó. A gente poderia pegar, ó, é 10π que está multiplicando. Então a gente poderia escrever assim, ó, 50π, né? A raiz de 53 mais 100π. Aí a gente chega então no resultado, né? Que é um resultado bem diferente, bem estranho, né, gente? Mas assim, é o que ele dá pra gente aqui que a gente pode resolver, tá? Vamos pro próximo então, ó. Área total, e aí falta o volume, né? O volume aqui então vai ficar 1/3 de π. Então, deixa eu escrever isso aqui, 1/3 de π vezes R ao quadrado. R ao quadrado é 10 ao quadrado. E a altura dele é 35. Então, o volume aqui, então, nesse exercício vai dar o quê? Vai dar 3.500 π dividido por 3. Então, eu não estou fazendo números quebrados aqui. Estou só, depois se precisar, é só você dividir, é só para a gente poder ter uma noção de como é que faz o exercício aqui. É muito parecido com o exercício anterior, tá? E aí eu deixei o último aí que a gente vai ter um pouquinho mais de trabalho aí para a gente poder resolver o último exercício.